Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo. Hoje nós vamos para a dica 2, que consiste em técnicas de estudo. Vamos lá! Primeiramente, é importantíssimo você ter um ambiente separado para o seu estudo. Um cantinho só para você, especialmente com uma mesa. Se você não puder ter uma escrivaninha, que seja na mesa da copa. Enfim, só não estude na cama ou algum lugar assim, que isso vai te dar muita dor na coluna e você não vai conseguir ficar o tempo necessário. Então, tenha isso, um ambiente separado para você, organizado, limpinho, tudo certinho. Segundo, a frequência do estudo é muito mais importante do que a quantidade de horas que você passa estudando. Com isso eu quero dizer o seguinte, vale muito mais a pena você estudar meia horinha todos os dias, porque muita gente só tem esse tempo disponível, por causa de estágio, por causa de trabalho, enfim. Então, estude meia horinha por dia, isso vai valer mais a pena do que você estudar 10 horas no sábado. Primeiro que você vai ficar exausto, não vai absorver mais nada. E segundo que é importante que o seu cérebro se adapte a esse contato diário com o direito, ao longo do curso. E uma outra dúvida muito comum é em relação ao vade-mecum. Então, vale a pena comprar o vade-mecum no início do curso? Ou o que eu faço? Bem, isso depende da grade curricular na sua faculdade. Em alguns cursos, no primeiro ano de faculdade, você vai ter apenas disciplinas propedêuticas, que são aquelas disciplinas de base, IED, psicologia, sociologia. Nesses casos, não vale a pena você comprar código nenhum, porque tem muito aplicativo de celular que tem a codificação e aí vai ser suficiente para você. Agora, se no primeiro ano você já tiver disciplinas como direito civil e direito penal, que foi o meu caso, vale a pena você comprar ou um mini código ou um vade-mecum compacto. Mas não aquele grandão. O grandão definitivamente não vale a pena. Quanto às suas anotações em sala de aula, vale muito a pena você levar um computador ou um tablet com um teclado e digitar as suas aulas. Realmente vale muito a pena ter caderno digitado. Primeiro porque você vai poder digitar fora de ordem. Então muitas vezes o professor começa a digitar uma coisa e para e faz uma observação e aí o seu caderno fica uma bagunça. Então vale a pena você levar um computador, digitar a aula, que aí você pode fazer tudo fora de ordem, chegando em casa você organiza, é até uma maneira de estudar, você organizar o caderno. Você pode alterar a fonte, aumentar, colorir, inserir tabela, inserir tópicos. Então você pode realmente brincar com o seu caderno em casa. Vale. E além disso tudo, você vai armazenar ele, você salva, vai fazendo suas pastinhas dos períodos, e isso fica muito mais fácil de localizar aquele caderno depois. Ele não se deteriora. Além disso, vale muito a pena você montar tabelas, mapas mentais, montar diagramas, mas o importante é que você mesmo faça isso. Não é interessante você pegar um mapa mental pronto para estudar uma matéria. Então, faça você mesmo. Utilize folhas de ofício, folhas sem pauta, porque fica mais clean e fica mais legal de estudar depois. Então, organize, faça seus mapas mentais, faça um círculo no meio da folha com um tema central. Então, você vai estudar, por exemplo, atos administrativos. No direito administrativo, coloca um círculo no meio e vai colocando todas as categorias de atos administrativos em volta. Você monta o seu mapa mental como achar melhor. Para isso, é muito interessante usar canetas de hidrocor, tipo essas, que isso vai facilitar. É tudo uma questão de memória visual. Em relação à memória visual também, é muito legal utilizar marca-texto, como essas aqui, e post-it, isso aqui, para marcar seu código, marcar suas apostilas, enfim. É muito legal, cria uma memória, ajuda na memória visual e também facilita na localização depois. É interessante você separar o seu código por tema, usando post-it, separando por temas. Então, por exemplo, você pega um post-it roxo desse e tudo que no seu código tiver, todos os artigos que tratem de prescrição e decadência, por exemplo, você marca com um post-it azul, com um post-it roxo, enfim, você escolhe a cor, separa por temas, e isso vai te facilitar muito. Vamos lá, além do caderno digitado, do post-it, na hora que você for estudar, estudar as matérias de direito mesmo, aqui eu não estou falando, isso não se aplica às disciplinas propedêuticas, que são importantíssimas, inclusive eu vou tratar especificamente delas em alguns vídeos posteriormente, mas matérias como direito civil, direito penal, direito do trabalho, é interessante você estudar da seguinte maneira, com o caderno, as anotações que você fez na sala de aula, com a lei e jurisprudência. É isso mesmo, a jurisprudência
vai ser uma grande aliada. A doutrina é muito interessante, mas eu sei que muitas vezes não dá tempo de estudar a doutrina sempre, né? Você não vai ter esse privilégio, né, de poder estudar a doutrina sempre. Mas caderno, lei e jurisprudência, leia sempre. E isso aí vai ser a sua... Tenha isso como imprescindível, né? O legal da jurisprudência é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Você está estudando direito civil. Aí chega no artigo 50 do Código Civil, você vai tratar da desconsideração da personalidade jurídica, né? Seu professor vai falar, você vai fazer as anotações, vai ter no seu caderno. Lá no artigo consta que tem que haver desvio de finalidade e confusão patrimonial para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Tá, mas e daí? O que os tribunais têm decidido sobre isso? Então, num caso desse, entra no site do STJ, por exemplo, e digita lá, desconsideração da personalidade jurídica, e leia os julgados. Porque o interessante disso é que, além de você ver como os tribunais têm decidido sobre o assunto, você indiretamente vai aprender a doutrina. Porque, no caso do STJ, por exemplo, nos votos dos ministros, eles citam doutrina. Eles citam doutrinadores para embasar os votos deles. Então, vai ser um estudo super completo. Então, tenha isso em mente. As anotações em sala de aula, lei e julgados, jurisprudência. Leia os votos, leia os acórdãos, entendeu? Isso realmente vai ser um grande diferencial na sua vida. E por último, antes de você começar a estudar qualquer código, ou lei, enfim, aquela norma, tenha o hábito de ler o índice sistemático daquela norma. Então, por exemplo, você vai estudar processo civil, né, e com isso você vai pegar o novo Código de Processo Civil para estudar. Antes de começar a ler os artigos, leia, estude o índice sistemático daquela norma, né, daquele sistema normativo. Então, por exemplo, no Código de Processo Civil, no índice sistemático, você vai achar lá, parte geral, livro 1, das normas processuais, livro 2, da função jurisdicional, e assim por diante. Os livros são divididos por títulos e capítulos. Então, por exemplo, no caso do livro 2, você tem lá, título 1, da jurisdição e da ação, que vai dos artigos 16 ao 20. Título 2, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1, dos limites da jurisdição nacional. Então, isso pode até parecer bobeira, mas não é nem um pouco bobo você ter essa visão macro daquele código, macro daquela lei, né? E essa visão completa. Isso vai te facilitar na localização dos artigos, né? Muitas vezes você não pode dar um Ctrl F, você está ali só com o código. E enfim, vai facilitar a compreensão do conteúdo, porque você vai ter a noção do todo antes de partir para a matéria específica que você vai estudar naquele determinado momento. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta abaixo. Não percam os próximos vídeos. Estamos aqui no Diálogo Legal, versão acadêmica. Tchau!